E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e hoje nós teremos uma aula de geografia falando sobre os tipos de rochas. Importante aula para compreender tanto a geografia física, né, a geologia, a geomorfologia, quanto até mesmo as atividades econômicas que estão relacionadas diretamente à extração de recursos naturais, né, minerais metálicos, não metálicos, as gemas, né, as pedras preciosas, etc. e tal. Bom, antes propriamente de falar sobre o ciclo das rochas, é importante você entender a dinâmica terrestre, né, as suas três principais camadas, o núcleo, o manto e a crosta. A crosta, ela tem duas divisões, crosta continental, que é a mais espessa, e a crosta oceânica, mais densa e menos espessa. Dentro dessas duas linhas, nós chamamos então de litosfera, que é onde estão presentes todas as principais rochas que a Terra possui, né? Nós temos três tipos de rochas se caracterizando, se desenvolvendo nessa dinâmica de construção e destruição que as placas litosféricas apresentam, tanto por questões endógenas, ou seja, questões internas, a extravasação do magma, os choques de placas, o afastamento de placas, né, o deslizamento de placas tectônicas e também fenômenos externos, fenômenos exógenos, né, que seriam então relacionados aos fenômenos atmosféricos, da chuva, do vento, né. Essas duas forças, a interna e a externa, né, a endógena e a exógena, elas vão então, uma vai construir formas de relevo, enquanto a outra vai esculpir, né, vai modificar ao longo de milhares e milhões de anos as formas de relevo. É muito importante entender que rocha é um agregado, né, uma série de minerais, cristais, que são atomicamente arranjados e se consolidam. Quando esses minerais, cristais, são consolidados em profundidade, ou seja, nas partes mais internas do manto, serão minerais muito mais visíveis do que aqueles que são construídos pela extravasação do magma. É importante também você lembrar que quando o magma extravasa por uma cratera de um vulcão, o magma recebe o nome de lava, né? Então, essa rocha construída pelo extravasamento de um magma em superfície, ou seja, através de um vulcão, ela vai se resfriar muito rapidamente e ela vai dar origem a um modelo de rocha, que a gente chama de rocha ígnea extrusiva, onde você não consegue perceber muito bem quais os minerais, quais são as características da textura dessa rocha. Ela pode apresentar até mesmo uma aparência vítrea, né, de vidro vulcânico, enquanto as rochas ígneas intrusivas, internas da crosta, elas conseguem, pela sua lenta consolidação, pela sua lenta solidificação, apresentar um grupo muito mais simples de minerais que podem ser analisados mesmo a olho nu. Você percebe, então, um arranjo de minerais e de materiais que são mais perceptíveis ao próprio olho humano. Começando a falar sobre os ciclos de rochas, nós vamos falar, então, sobre as rochas primárias, que são as rochas ígneas. A palavra ígnea deriva do grego, que significa fogo. Então, são rochas que são construídas, desenvolvidas, através da consolidação do magma. Essa consolidação ela pode ser em profundidade, rochas ígneas intrusivas, plutônicas, ou ela pode ser também uma rocha extrusiva. Ela pode se consolidar em superfície, né? Que pode ser chamada de rochas extrusivas ou vulcânicas. As rochas magmáticas, elas podem ocorrer em derrames vulcânicos por largas extensões ou mesmo pequenas extensões. Ou mesmo ela pode se consolidar, como a gente já falou no caso da intrusiva, no interior, né, nos encaixes de rochas já existentes. Essa formação de rochas, ela vai construir o que nós chamamos de escudos cristalinos, né? Os escudos cristalinos são as partes emersas dos continentes com materiais como basalto, né, e outros tipos de materiais que formam, então, basicamente, os continentes emersos da Terra. É importante você entender, como nós falamos,
As intrusivas têm uma textura menos trabalhada, né? Uma textura mais grosseira, né? E as extrusivas, as vulcânicas, têm um acabamento mais fino, né? Que podem muitas vezes se parecer até mesmo com vidro, né? Os tipos comuns aí de rochas ígneas seria o granito, né? O andesito, o próprio basalto, né? Que ao se quando sofre intemperismo, erosão, se transforma num solo muito rico em nutrientes, muito bom para a agricultura. Também é mais um detalhe que você precisa anotar. O segundo tipo de rocha que nós vamos comentar aqui é a rocha sedimentar. A palavra sedimentar já tem que te dar uma dica, né? Sedimentos, né? Pequenos pedacinhos de outras rochas que foram destruídos, que foram fraturados por ação de erosão, né? De intemperismo e erosão, e foram transportados por rios, por lagos, pelo vento, pela água da chuva, ou mesmo pelas marés, pelas ondas do mar. E esses sedimentos, que são essas fraturas de rochas pré-existentes, vão se depositar em áreas mais baixas, que vão ficar conhecidas então como reservatórios sedimentares, como bacias sedimentares. Esses sedimentos vão se acumulando e ao longo de milhares e milhões de anos vão formando camadas, vão formando pacotes de rochas que vão se consolidar sempre em camadas, né, dando origem então a uma estratigrafia, né, ou seja, uma série de estratos de rochas que podem conservar características climáticas, né, características do material que foi depositado e mesmo fósseis de plantas, de animais que foram fossilizados ali ao longo da formação dos pacotes de rocha sedimentar. É muito comum em bacias sedimentares você encontrar recursos naturais como carvão, como gás natural, como petróleo, como xisto, né? E também fósseis de animais já muito antigos da história geológica da Terra. Os períodos geológicos da Terra, os ciclos geológicos da Terra, eles estão mais ou menos marcados a cada 200 milhões de anos, né? Nós tínhamos no começo períodos muito antigos, como o pré-cambriano, depois nós entramos no período paleozoico, mesozoico e cenozoico, que é o período atual, né? Mas os ciclos geológicos, então, são mais ou menos estabelecidos a cada 200 milhões de anos, e você tem toda a história, todo o DNA, né, genético, né, de formação da Terra marcado por esses períodos analisados através da geologia, através da física e de formas de datação de rochas e fósseis e coisas desse tipo. Exemplos de rocha sedimentar: carvão, areia e argilito, né? São exemplos típicos aí de rochas sedimentares. Para terminar a nossa aula, vou falar sobre rochas metamórficas. A palavra metamórfica vem do grego transformação. Então, já fica uma dica simples de você lembrar o que é uma rocha metamórfica. Por alteração de temperatura e pressão, uma rocha pré-existente, ela sofre uma modificação na sua estrutura, né, nos seus minerais, no seu arranjo atômico, nas suas características, e esse calor, né, esse aumento de temperatura e essa pressão tendem a transformar essa rocha numa outra rocha. Então, essas rochas metamórficas, elas normalmente vão acontecer por contato direto do magma com uma rocha pré-existente, ou mesmo uma transformação regional, que é um encontro não direto, né, entre o magma, entre o aumento da temperatura e uma rocha pré-existente. Uma coisa que eu não falei, mas é importante lembrar, nós falamos que rochas ígneas formam aí a maioria dos escudos cristalinos. As rochas sedimentares, elas são as rochas mais presentes na superfície terrestre, apesar de não serem a maior quantidade de rochas. Por que elas são as mais presentes em superfície? Porque a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e os fenômenos exógenos, ou seja, atmosféricos, a erosão, a chuva, o vento, estão esculpindo as formas de relevo e as variadas rochas que nós temos em superfície há muito tempo. Portanto, nós temos bacias sedimentares muito presentes na superfície terrestre. Haja vista o relevo da Europa, por exemplo, muito caracterizado por planícies, né, por bacias sedimentares, grandes partes do Brasil e tantas outras regiões da Terra, onde rochas sedimentares são as mais expostas em superfície.
Quando nós falamos de rochas metamórficas, é importante você lembrar que a maioria das cordilheiras de montanhas, os dobramentos modernos, são compostos basicamente por rocha metamórfica, uma vez que a crosta oceânica mais densa, ela sofre subducção e a crosta continental menos densa sofre soerguimento. No meio dessa catástrofe geológica, vamos dizer assim, né, que é esse encontro convergente de placas tectônicas, tem um extravasamento de magma, tem então um contato com alta temperatura que tende a transformar as rochas ali presentes em rochas metamórficas. Mas não se engane, também está presente ali rochas ígneas, porque uma vez que o magma é expelido pelas fraturas, ele também então tem a construção de rochas ígneas. Essa é a aula de tipos de rochas, eu espero que você tenha entendido. Se você gostou da aula, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, indique para os seus colegas e até uma próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.